Então, caso a gente tenha uma sequência de evento mais geral, ou seja, não necessariamente crescente ou decrescente, não é tão claro definir o que é o seu limite. Nesse contexto, a gente vai fazer duas definições que são inspiradas por conceitos de análise real, mas que a gente não vai entrar nessa direção, vamos interpretá-las somente dentro do contexto de teoria de conjuntos. Então, caso você tenha a n, uma sequência qualquer de eventos, a gente vai definir o seu limite superior como interseção n indo de 1 até infinito, união k indo de n até infinito de ak, e o seu limite inferior como se fosse união n indo de 1 até infinito, interseção k indo de n até infinito de ak. Dito dessa forma, parecem duas definições um pouco misteriosas, mas a gente vai ver que elas têm interpretações bastante simples, como está enunciado aí nesse teorema. Tá? A gente pode interpretar o limite superior de AN como se fosse a ocorrência de infinitos dos eventos AN, e o limite inferior de AN como se fossem a ocorrência de todos os ANs para N suficientemente grande. Eu vou fazer de modo um pouco mais detalhado a prova do segundo tópico, e a do primeiro eu vou deixar para vocês preencherem alguns detalhes, como um exercício. Então, para iniciar essa demonstração, eu vou pegar a definição do que é o limite inferior de uma sequência de eventos, como está aqui em cima, e eu vou abrir essa definição aos poucos. Ou seja, primeiro eu vou manter a união que está aqui fora, união indo de 1 até infinito, e vou abrir essa interseção e escrevê-la por extenso. Tá? Então, ela é interseção começando em n, indo até infinito. Então, isso vai ser a n, interseção a n mais 1, interseção a n mais 2, interseção até lá na frente. E se eu agora abrir quem que é essa união, tá? Ela começa com n igual a 1. Então, aqui eu tenho A1, interseção A2, interseção A3, interseção todos eles. União, agora minha interseção começa com n igual a 2. A2, interseção A3, interseção A4, interseção, etc. E assim sucessivamente. Tá? Vou escrever um termo genérico da união aqui na frente, que vai ser a n, interseção a n mais 1, interseção até todo mundo lá no final. Ok? Então, se eu agora considerar um elemento ômega que pertença ao limite inferior, tá? Se ele pertence ao limite inferior, ele pertence a essa união dessas interseções todas aqui embaixo. Então, se ele pertence a esse conjunto, isso é a mesma coisa que eu dizer que ele pertence ou a essa primeira, ou a essa segunda, ou a essa aqui do meio, ou a alguma outra. Falando em matematiquês, isso significa que existe um certo número n0, tal que ômega pertence a n0, interseção a n0 mais 1, interseção a n0 mais 2, interseção até lá na frente. Tá? E o que isso aqui diz para a gente? Isso quer dizer que ômega pertence a todos os ANs a partir de um certo índice. Então eu posso escrever isso, né? Isso é a mesma coisa que eu falar que ômega pertence a n para todo n suficientemente grande, que é exatamente a interpretação que a gente gostaria. Tá? Então, relendo de novo a demonstração, se ômega pertence ao limite inferior, ele pertence a essa união de interseções, que é a mesma coisa que dizer que ele pertence a um desses termos sendo unidos, ou seja, ele pertence a... Existe um n0, tal que ômega pertence a n0, interseção a n0 mais 1, interseção todos os outros daí em diante. Isso significa exatamente a mesma coisa que eu falar que ele pertence a todos os eventos da sequência para n suficientemente grande. E aí está provada a interpretação do caso do limite inferior. A do limite superior é análoga, porém é um pouquinho mais enrolada.
tá? Então, de modo análogo, eu vou copiar aqui quem que é a definição do limite superior da nossa sequência de eventos, que é interseção n indo de 1 até infinito, união k indo de n até infinito de ak. E eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir por extenso. Primeiro vou manter a interseção que está aqui fora, n indo de 1 até infinito. E aqui eu tenho união começando em n. Então vai ficar a n, união a n mais 1, união a n mais 2, união até lá na frente. Tá? E se agora eu abrir quem que é essa interseção, isso significa, bom, primeiro está começando com n igual a 1. Então isso é A1, união A2, união A3, união todos eles. Interseção, agora a união começando em 2. Então A2, união A3, união A4, união. E se eu escrever um termo genérico aqui, eu vou fazer AN, união a n mais 1, união a n mais 2, união, reticências todas elas. Tá? Então, se eu novamente, como a gente fez lá em cima, considerar um elemento ômega que pertença a esse limite superior, isso significa que ele pertence a esse elemento da interseção e também a esse, e também a esse, e também a todos os outros. Tá? Que pertencer a uma interseção significa pertencer a todos. Então, isso é a mesma coisa que eu escrever aqui. Ômega pertence a A1, união A2, união A3, etc. Ômega pertence a A2, união A3, união A4, união, etc. Ômega pertence a N, união a N mais 1, união a N mais 2. E eu vou botar só mais um porque vai ajudar pra gente. Ômega pertence a N mais 1, união a N mais 2, união, etc. Tá? E o que a gente pode extrair disso daqui? Vamos olhar primeiro para essa primeira linha aqui. Se ômega pertence a essa união aqui, tá? Isso significa que ele pertence a um dos elementos da união. Ou seja, existe um N0 tal que ômega pertence a N0. Aí agora você vai aqui na sua lista, né? Eu vou fazer uma pequena modificaçãozinha. Aqui eu vou colocar N0, N0. Né? Você encontra onde que está a união começando em N0 na sua lista. E ômega pertence a N0. E aí você olha esse próximo aqui, tá? Como você sabe daqui que ele pertence a N0, ele está certamente aqui nesse conjunto, tá? Agora, como você sabe que ele também pertence a esse que eu botei no quadrado aqui embaixo, você consegue extrair que, bom, como ele está nessa união, existe um índice N1 que tem que ser necessariamente maior do que o N0 pela minha escolha, tal que ômega pertence a N1. E agora você vai repetir o procedimento. Da mesma forma, quando você encontrou o N0 aqui em cima, você foi caçar ele na sua lista, agora você vai caçar esse N1 aqui na lista e vai repetir esse procedimento e descobrir que existe um N2 maior que N1, tal que ômega pertence a N2 e assim sucessivamente. Ou seja, você descobriu que o seu elemento ômega, que pertence ao limite superior da sequência de eventos, também pertence a N0, a N1, a N2 e assim sucessivamente. Tá? E o que eu vou deixar para vocês preencher a lacuna é que não está tão claro que isso te permite a volta. Tá? Se ele pertence a infinitos dos eventos a n, ele também pertence ao limite superior. É relativamente fácil concluir isso do que nós fizemos até o momento, mas eu vou deixar isso como um exercício para vocês.